nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Está no capítulo 5, versículo 16. Emmanuel vem comentar na lição 159, com o título Brilhar. Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviço de inteligência no campo da fé. Realmente excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa que todos devemos aspirar seria arrematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao mestre divino. Hoje, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fatos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita. Mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente em fundido pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai, que está no céu. Sempre muito bom a gente estar ouvindo o Emmanuel e qualquer outro doutrinador lembrar a gente de que nenhum pretendente ao apostolado, ao serviço com Cristo, brilha somente com cultura. Ele até chama atenção, a cultura é imprescindível. Aliás, foi o próprio Mestre Jesus mesmo que falou que conhecereis a verdade vos libertará. Tudo bem. É um dever nosso a gente tá buscando o estudo diariamente, é diário mesmo. Né? E eu costumo até brincar às vezes com alguns amigos que tem alguns amigos que eu conheço que não abraçaram fé nenhuma, não abraçaram religião nenhuma e que praticam alguns preceitos de maneira tão natural que eu fico assim envergonhado perto deles. Eu falo, poxa, eu preciso ler todo dia para colocar na prática alguma coisa. Vocês já colocam na prática de maneira espontânea, né? Mas vem a doutrina espírita dizer para a gente que na verdade isso foi conquista deles em experiência passada, porque ninguém tem privilégios da criação. Ninguém nasce sabendo mais ou menos. Todo mundo, em sua origem, foi criado simples e ignorante. Tudo bem. Mas eu me lembro com muito carinho do Divaldo Pereira Franco, esse expoente espírita que a gente tem entre a gente até hoje, com mais de 94 anos, que ele diz que chegou um momento que a Joana de Ângeles, que é a mentora dele, falou, agora vamos trabalhar porque as nossas palavras, suas palavras só vão ter força de verdade quando você começar a trabalhar. E o Emmanuel, de uma maneira muito sintética e muito direta, muito franca, ele fala aqui pra gente, né? Ele fala pra gente que então, um texto, ele usa 3 palavras aqui, pensamento, verbo e ação. É pensamento, verbo e principalmente ação. Então não adianta a pessoa ficar falando bastante. Aliás, quando a gente vai tratar desse tema, é até interessante que uma vez eu estava conversando com uma pessoa da família, e ela falando assim, ela dentro da religião dela, ela falou, pô, eu fui convocada hoje para falar sobre um determinado tema, mas esse tema eu não quero falar sobre ele não, porque eu ainda não pratico, então eu não quero falar sobre ele. Na hora eu chamei a atenção dela, falei, mas espera aí, quando a gente começa a estudar o Evangelho, você falar só daquilo que você tem domínio, é você fugir do aprendizado, porque vocês vão perceber o seguinte, que quando a gente começa a estudar, parece que as coisas conspiram para que você comece a falar de assuntos que você não domina, para que você seja obrigado a estudar, até se exponha também, porque quando a gente está falando, a gente está expondo as nossas fraquezas, não tem jeito. Todo orador está se expondo, porque vocês vão perceber o seguinte, aquilo que já é uma conquista daquele orador, normalmente ele não vai abordar, ou se abordar, ele vai abordar com menos importância. Normalmente ele vai abordar aquilo que é uma dificuldade para ele.
chamou a atenção dele e ele acaba passando para as pessoas que estão ouvindo. Mas quando a gente começa a praticar, de alguma maneira, se entregar aos serviços, a gente vai percebendo que a coisa começa a mudar, a gente começa a enriquecer de exemplos, principalmente. Exemplos que muitas das vezes a gente fica com vontade até de trazer para estudos mais longos ou estudos simples como esse, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, porque diz o Evangelho que não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita, né? Mas a gente às vezes usa um ou outro exemplo e corre o risco das pessoas interpretarem, né, que você está querendo de repente buscar a luz, buscar o brilho, mostrar as suas boas obras e fugir do conceito de humildade. Mas não, a gente às vezes usa um ou outro exemplo para mostrar que é possível, gente. Que a gente pode sim começar a trabalhar e sentir esses efeitos, né, a troca de energias, de sentimentos, de gratidão, ou até mesmo a vontade cada vez maior de estar se envolvendo com outros trabalhos, porque a energia que a gente tem contato nesses momentos é tão boa, é tão leve, é tão tranquila, que vale a pena a gente dar aquela investida sim. Então, a gente aconselha como? Vamos todos os dias, receita de bolo, prece, pelo menos quando acorda e quando dorme, leitura edificante e prática da caridade. É todo santo dia. Tem que conjugar uma com a outra. E, é claro, esses três, que na verdade é a receita do seu Altivo Panfiro, querido amigo, que foi referência e é referência até hoje para muita gente, na verdade cada um dos três é prece, pensamento, sentimento também, né? Leitura edificante, verbo, e prática da caridade, ação. Pensamento, verbo e ação, como disse o Emmanuel, somente em outras palavras. Mas está traduzindo aqui para a gente, né? A gente precisa estar envolvido com alguns trabalhos. Aí vai falar, mas por que precisa estar envolvido? Ah, eu não tenho tempo. Não, eu estou falando que a gente precisa transformar a nossa vida em exemplos de prática. Você não tem tempo, porque é por causa da tua família, ótimo, aplique com a sua família. É por causa do teu trabalho, ótimo, aplique com o seu trabalho. Mas é um julgamento interessante de começar a fazer, né? De pensar assim, como é que a minha família me vê hoje? Como é que meus colegas de trabalho me veem hoje? Será que eu ainda sou aqueles déspotas, aqueles tirânicos domésticos? Ou então, no meio profissional também as pessoas têm medo de se relacionar com a gente? Ou têm dificuldades de relacionamento? Como é que nós somos aí? A gente faz aquele balanço com nós mesmos e a gente vai pedindo ajuda para os nossos mentores, para os nossos amigos. O que eu faço para poder estar melhorando? Como é que eu faço para estar agindo de maneira diferente? E assim a gente vai buscando a cada dia modificar os nossos comportamentos. Mas ele vem falando aqui para a gente, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Me lembro com muito carinho de um amigo, uma vez, que ele me chamou para um estudo muito legal, muito profundo, de psicologia. Nós começamos a fazer aquele estudo e ficamos fazendo durante 1h30, e quando terminou 1h30, falou, por que participar da gente de um trabalho? Aí ele foi num trabalho de fazer uma visita a uma pessoa que estava de cama, que já não conseguia mais falar, e pelo fato da pessoa ser de uma religião evangélica, ele falou assim, ó, lá não vai ter passe. Lá nós vamos para lá para fazer a nossa oração, a gente evita até falar alguns termos para não chocar, né, para poder estar de acordo com a convicção religiosa. Olha que coisa nobre, né? A gente poder respeitar inclusive a convicção religiosa, a opção de fé da pessoa. E fomos lá para fazer aquela oração. Gente, aquela atitude foi uma atitude tão simples, mas depois a gente começa a ver, né, são atitudes simples como essas, que são tijolinhos que vão estar entrando nesse campo que o Emmanuel está cobrando da gente aqui, né, de estar na ação. Mesmo de uma música do poeta brasileiro, né? Eu vou saber se eu nasci para enfrentar o mar ou para ser só o faroleiro. Mas só o faroleiro não funciona. A gente tem que realmente trabalhar tanto o lado do conhecimento como o lado da prática. E a prática, quanto mais a gente vai sentindo os efeitos, mais a gente quer buscar, mais a gente quer se aprofundar nela, se entregar a ela. Que Jesus nos abençoe mais uma vez,
e que nos proteja hoje e sempre.